Amém? Enquanto os irmãos ainda estão aqui preparando o cenário, eu quero aqui dar algumas orientações acerca deste momento aqui agora. Nós iremos realizar um painel. Para quem não sabe o que é o painel, O painel a gente tem utilizado muito aqui no nosso culto de homens, aqui na Igreja da Redenção, no Belaios, e foi um formato que a gente achou muito interessante para os nossos cursos. E esse formato é o formato em que a gente coleta algumas perguntas, tem um tema, e através deste tema a gente coleta as perguntas, questionamentos, dúvidas dos irmãos, e a gente traz aqui um colegiado de pastores, vou colocar dessa forma, homens poderosos, homens de Deus, para poder responder essas perguntas. Amém? Amém? E hoje, eu estava conversando com o pastor Bosco e o pastor Claudinei acerca da programação aqui do nosso congresso, e nós resolvemos fazer aqui na tarde de hoje este formato do painel. Amém? Nós teremos aqui os nossos convidados, são pastores notáveis, são homens de Deus, homens que eu posso falar assim que eu os conheço, eu convivo com eles, e eu posso dizer que são homens que Deus tem colocado nesse tempo, com uma palavra, com uma missão, e principalmente com um grande objetivo de ajudar essa nação, amém? Ajudar a nossa geração, tá? Para quem não me conhece, eu vim agora apresentando, eu me chamo Wenderson, sou o pastor Wenderson, sou pastor auxiliar aqui na IDPB da Redenção, trabalho no escritório nacional juntamente com o pastor Montefusco, nosso presidente, e a nível de cargo no Estado, eu tenho também um cargo no Estado como auditor do Conselho de Exame e Tomada de Contas do nosso Estado, aqui da Igreja Estadual, tá bom? E eu estou aqui na Redenção, como pastor auxiliar. Hoje estou à frente do Ministério de Homens aqui dessa igreja, e temos desenvolvido várias frentes de trabalho com os homens. E quando eu olho para esses homens lá de Altazes, e assim, é algo poderoso. Amém, irmãos? É ou não? É algo poderoso. Quando eles estão aqui em cima, traz uma unção, traz uma sensação de poder, de hombridade, de homem de Deus, de poder de Deus, trazendo uma revelação, trazendo uma palavra, trazendo uma mensagem para nós, E eu estou aqui, sem palavras para poder descrever, pastor Claudinei, dessa revelação desses irmãos, ok? Vamos dar uma salva de palmas para eles, para esse ministério. Quando a gente fala de ministério de dança, a gente só liga mulheres, Não tem como, a gente liga mulheres, mas quando a gente fala de ministério de dança com homens, a gente tem que parar para ver, porque o negócio é poderoso, amém? O negócio é poder de Deus, tá? E eu vejo esse ministério de homens que dançam realmente trazendo uma mensagem, trazendo uma nova visão para nós. Eu penso que o homem de Deus, ele tem que sempre trazer uma nova mensagem, ok? Não uma mensagem diferente do que é da Bíblia, mas uma revelação realmente de Deus para este tempo, acerca daquilo que Deus quer falar com cada um de nós, amém? Por isso que eu costumo dizer, sempre esteja pronto para Deus, esteja sempre pronto para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, amém? Amém, irmãos? Amém, homens? Tá? Estejam preparados para tudo, porque Deus quer usar cada um de vocês, amém? Quero aqui chamar o nosso corpo de pastores, de homens notáveis, vou colocar assim dessa forma. Quero aqui convidar o nosso supervisor do distrito, pastor Claudinei Julião. Pastor Claudinei, por favor, sobe aqui. Pastor Claudinei é nosso pastor supervisor do distrito Noroeste. Amém? Uma salva de palmas para ele, por favor.
aqui o nosso vice-supervisor, pastor João Bosco Santana. Amém? Uma salva de palmas para ele. Os dois pastores são aqui do Ministério da Redenção. Ok? O pastor Bosco, ele está ali no Parque São Pedro, com a nossa extensão. Esses são ITPB Fonte de Águas Vivas, né? Ele está ali pastoreando aquela igreja. O pastor Claudinei está aqui na sede, conosco aqui através de uma linhagem, pastoreando uma linhagem. E hoje ele tem um cargo maior que é supervisor do distrito, né? Que é um cargo alto dentro da denominação, né? Que é um pastor que ele pastoreia várias outras igrejas, ok? Ele está... São quantas igrejas, pastor? 53 igrejas, ok? 18 igrejas locais e 35 congregações. Sabe quantos pastores tem alocados nesse distrito? Uma média de 120, né? Entre missionários, auxiliares, pastores, tem quase 100. Quase 100 pastores. Okay? Então ele é responsável por esses pastores, amém? Por essa obra, junto com o pastor João Bosco, né? Que também é o vice-supervisor do distrito e está ali conosco. Cadê o pastor Moraes? Está aí? Não chegou não, né? Mas o pastor Moraes também faz parte da junta distrital. Eu ainda quero aqui convidar o nosso pastor amigo, pastor Rubem Genier. Por favor, pastor. Uma salva de palmas para o nosso querido pastor. Pastor Rubens, ele é pastor presidente da ITPB Terra Nova, sinta-se à vontade. É um pastor que a gente já conhece há um bom tempo, né? E eu tenho uma grande estima por ele, tem um grande homem de Deus, autor de livros, né, pastor? Autor de livros, tá? Se você quiser quais são os livros que ele escreveu, depois procure ele, converse com ele, né? Que ele vai te mostrar ou te indicar nos livros, né? Para poder você ver, são bons livros, tá bom? Eu quero ainda chamar aqui o nosso pastor amigo, pastor Jorge Wilson. Ele é pastor aqui na ITPB Redenção também conosco. Ele está à frente de uma linhagem e hoje também ele está à frente, ele é o nosso diretor do Departamento Nacional de Jovens, nacional. Ok? A junta, ela criou a estrutura da diretoria de jovens e colocou o pastor Jorge juntamente comigo e o pastor Calete para estarmos à frente dessa diretoria. Tá? Eu quero aqui ainda convidar o nosso último convidado dessa tarde, pastor Odilon Bezerra. Uma salva de palmas. Ele é o pastor presidente da ITPB Generatos, né? E também ele é o diretor do Monte Sinai. Sinta-se à vontade, pastor. Profeta também, não é? Profeta. Grande profeta. Amém? Só para a gente criar alguns critérios aqui, né? Eu sei que aqui tem homens com muito conteúdo. Amém? Mas eu quero que para a gente resumir o nosso tempo, a gente tem aqui mais ou menos mais de 10 perguntas. Tá? Mais de 10 perguntas, pastor Claudio. São 12, né? 12 perguntas. E eu não vou botar ninguém, eles sabem que eu sou muito educado com relação a isso, mas eu vou pedir para eles serem um pouco criteriosos, né, na fala, para eles não se estenderem muito, né, no comentário deles, para deixar que todos, né, falem acerca do tema. Né, e o nosso tema aqui realmente é o tema do nosso congresso: homens piedosos, santidade e retidão. E a gente coletou, né, as perguntas dos irmãos. Eu quero aqui agradecer aqueles irmãos que enviaram perguntas para nós, né? E eu quero que Deus realmente abençoe a sua vida, abençoe a vida de cada um de vocês, através dessa palavra, dessa ministração, tá, irmãos? Que vai ser feita aqui agora à tarde, tá? Obrigado. E com relação a esse tema, esse ano, a gente está vivendo a nível nacional um tema que é o ano da santificação, amém? Né, pastor Montefusco? Pastor Montefusco, o senhor também está convidado, se o senhor quiser vir, ele sempre sai fora, tá, irmãos?
Ele sempre tira o corpo dele fora, ele nunca quer estar aqui conosco. Mas se ele convida, não, meu irmão, quero estar aqui ouvindo, tudo bem. E esse ano, a gente tem esse tema na Igreja Nacional, né, que é o ano da santificação. E é um ano que realmente nós temos aprendido acerca disso, acerca de ser santos, acerca de você realmente santificar a tua vida, sua família, seu emprego, seus negócios, o seu ministério. Amém? E diante desse tema, né, esse tema também faz parte do nosso congresso aqui, né, fala homens piedosos, santidade e retidão, né? E a primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte: quais áreas da vida precisamos examinar para viver uma vida santa? E como saber se estou tendo essa vida? Quero começar aqui pelo nosso pastor presidente do distrito, nosso supervisor, o pastor Claudinei. Ele vai iniciar falando acerca dessa pergunta. Fica à vontade. Quais áreas da vida precisamos examinar para viver uma vida santa? E como saber se estou tendo essa vida? Boa tarde, irmãos. Graça e paz, é uma alegria muito grande. Nós vemos aqui a realização de um sonho, irmãos. Nós temos reunidos no mesmo lugar homens que estão realmente interessados em fazer a vontade de Deus. Homens que, diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos nesse tempo, não é brincadeira ser homem nesse tempo. A pressão, as lutas, as intempéries que se levantam neste mundo hoje contra a masculinidade, a verdadeira masculinidade, que é aquela que nasce do parâmetro de Cristo, de Jesus como a nossa medida e estatura, do tipo, do perfil de homem que nós devemos ser nesse contexto social que nós vivemos, deturpado, completamente avesso às Escrituras. E ter essa reunião de hoje, irmãos, é um sonho que está se concretizando. Embora nós já tivemos aqui 1000 homens reunidos aqui, numa conferência, só que era uma conferência local, né? Uma conferência que nós abrimos para as igrejas, mas era uma conferência da redenção. Mas agora não, nós temos as igrejas aqui representadas, pelo menos do Distrito Noroeste. E eu entendo que isso é muito importante. Estou dando essa palavra introdutória aqui, irmãos, porque eu acho importante isso ser dito. Essa interação entre nós, a interação das realidades vividas de cada um de nós em cada igreja local. Cada um de vocês aqui representa uma realidade dentro do contexto aqui de Manaus. Famílias diferentes, igrejas que, embora não sejam do mesmo distrito, da mesma denominação, que enfrentam realidades diferentes em cada contexto dos bairros. E aí nós vamos trazer todas essas experiências e todas essas realidades para uma comunhão, para um diálogo que vai acontecer aqui hoje. Lógico, o nosso tema é piedade, nosso tema é santidade e retidão, mas isso contribui muito, irmãos, para que nós nos fortaleçamos como homens na identidade, na verdadeira masculinidade, como também não só o papel que nós devemos cumprir nesse tempo, mas sobretudo qual é o nosso propósito como homens, como pais, como esposos, como membros da igreja, cristãos, cidadãos, ok? O nosso propósito essencial da parte de Deus. E a maneira que nós nos reunimos aqui nesse lugar para ouvir a palavra de Deus e ouvir pessoas experimentadas, como o pastor Montefuso, como o pastor Raimundo Alves, que vai
trazer uma mensagem nessa noite, como o pastor Rubens Janier, a maneira que nós nos reunimos aqui para ouvirmos a palavra de Deus através dessas pessoas, nós nos submetemos ao lapidar do próprio Deus, do nosso caráter, da medida e estatura do homem que nós devemos nos tornar, para darmos as respostas que devem ser dadas nesse tempo, nessa hora, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para essa sociedade. Amém, irmãos? Então, eu dou glória a Deus por vocês terem atendido a essa santa convocação. E eu quero dizer para vocês, quanto mais nós nos reunimos, vamos dizer, com essa direção de examinarmos a nós mesmos, em nossas atitudes, e o padrão de vida que nós estamos vivendo, desde o aspecto moral, quanto também o aspecto da ética cristã, isso vai nos aprimorar, vai nos fortalecer, vai fazer com que, de fato, a igreja seja forte e o reino de Deus seja estendido de uma forma consistente nesse tempo. Eu quero terminar minha fala dizendo para os irmãos que piedade, santidade, retidão, na forma que nós estamos colocando, é quase um sinônimo. Homens que amam a Deus, que amam a palavra de Deus e que amam viver essa palavra. E essa palavra de Deus que nos torna homens santos, nada mais é do que uma vida em retidão diante de uma sociedade torta. Nada mais do que uma vida que ilumina, que resplandece a luz do Senhor num mundo em trevas. Santidade também poderia dizer assim nessa frase que nós colocamos: santidade é retidão. Santidade é retidão, atitude correta mediante a palavra de Deus, os princípios e valores da palavra em todos os segmentos da nossa vida. Não é só na área moral, do ponto de vista da parte sexual, é em todas as áreas. Santidade nós vivemos em todas as áreas, no comércio, na indústria, andando em qualquer lugar, a honestidade, atitude assertiva em relação ao próximo, a nossa atitude em relação ao nosso país, a nossa nação, como cidadãos produtivos, ser correto, reto em todas as áreas. Eu quero abster de falar desse tema agora para fazer o que eu fiz agora, dando essa introdução na minha fala. Então, eu estou passando a vez para outra pessoa falar. Tá, meu senhor? Muito obrigado, irmãos. Graças a paz a todos, meus irmãos. Bem, é uma pergunta muito boa. Quais áreas da vida se precisa examinar para viver uma vida santa? E como saber se estou tendo essa vida? São duas perguntas dentro de uma. Em primeiro lugar, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ok? E que agora em Cristo, nós temos o que? Uma nova vida. Então veja bem, Paulo apresenta no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, ele apresenta qual deve ser o modo de viver agora de um cristão, de alguém que estava morto, mas que agora reviveu em Cristo e que agora está experimentando uma nova vida. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Se alguém está no pecado, ele não vai poder ser o sacrifício vivo. Ok? Sacrifício vivo, santo, separado do mundo, separado do pecado, e agradável
oração, uma vida onde você está sendo apresentado a Deus, né? E ele diz mais: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, somente alguém que nasceu de novo, né, pode realmente colocar essas áreas da sua vida diante de Deus, ok? Então a Bíblia declara que todo o nosso ser deve ser apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sem se amoldar a este mundo, ok? Sem se amoldar a este mundo. Então essa é a primeira realidade que nós temos que apresentar. Segundo, eu quero ler, segundo está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22 e verso 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Se você tiver aí na sua Bíblia, diz assim: abstende-vos de toda forma de mal, ok? Toda forma de mal. E ele diz mais, verso 23. Ele diz assim: só um minutinho. O mesmo Deus da Pai que santifica em tudo, espírito, alma e corpo, ok? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Olha essa palavra, integridade. Você tem que ter uma vida íntegra. Ele diz: é irrepreensível, uma vida de testemunho, ok? Uma vida de caráter. Ele diz: na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo está apresentando aqui, ok, essas áreas da vida de um homem, da vida de uma pessoa. E eu vou mais além, tá? Eu vou mais além. Isso aqui é um processo. Porque quando a gente vem do mundo, a gente vem com a nossa vida destruída, com a nossa vida arrasada. E nós precisamos nos refazer em Cristo. Nós precisamos recuperar a nossa identidade, a nossa imagem. Nós precisamos nos levantar em Deus. E isso requer o seu esforço, a sua busca, a sua entrega. E uma coisa que o pastor falou ontem: o seu aprendizado, o seu ensinamento, o seu discipulado. Você tem que ser ensinado. E olha o que Paulo diz aqui: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então aqui está falando da vida piedosa, ok? Então, meus irmãos, esses aspectos aqui, eles respeitam essas áreas da vida, na qual nós devemos manifestar, ok? E viver. Então, no princípio, né, nós estamos aqui dando alguns fundamentos bíblicos, ok? De que há uma base para você se estabelecer em uma vida diante do Senhor e levar essa vida adiante, que vai estar agradando a Deus no seu viver, na sua vida diária, ok? Amém. Eu penso que, pastor João, um dos desafios, né, principalmente para nós homens, como a pergunta aqui, é você realmente ter uma vida santa. Né? Aí a pergunta fala assim: quais áreas da vida precisamos examinar para ter uma vida santa? Aí a outra parte é: como saber se estou tendo essa vida? Como saber, pastor João, se nós estamos realmente vivendo em santidade? Qual a sua definição acerca desses pontos que foram falados através do pastor Pedro? Boa tarde a todos os pastores, boa tarde, irmãos. Quando eu vi essa pergunta, eu lembrei de uma das frases memoráveis do nosso querido pastor Donato, quando o pastor Rubens teve a oportunidade e o privilégio de conviver muito mais do que a grande maioria de nós. Mas ele sempre falou sobre 3 degraus podres na vida
do homem, né, e do ministério. E todos nós aqui, nós somos ministros. Você é o pastor da sua casa. Amém? Amém, amém, homens? Amém. Glória a Deus. Então, eu citei aqui pelo menos 3, né, que ele sempre falava. Soberba. Um homem soberbo, ele não é ensinado, ele não é piedoso, ele não é santo e desagrada a Deus. Um homem humilde, ele é ensinado, ele aprende. Eu compartilho daquilo que o pastor Montefusco falou ontem aqui, que ele disse que um homem piedoso, ele aprende até com uma criança. Eu já recebi várias mensagens do Senhor através das crianças, pastor. Uma criança me diz: pastor, e ela vem e traz um recado de Deus. Então a soberba é um degrau podre na vida de um homem, porque o soberbo, ele não quer ouvir a esposa, ele não quer ouvir o próximo, ele não quer ouvir o pastor, o líder, ele não quer ouvir Deus. Ou então, quando não, ele faz aquilo que nós falamos aqui ontem, né? O pastor falou ontem: eu não ouço homens, eu só ouço Deus. Mentira, ele não ouve Deus. O outro degrau podre é a ganância. A ganância lhe tira do propósito. A ganância lhe faz ficar cego para o chamado de Deus para a minha vida. Porque os valores se invertem. E o que é mais precioso na vida de um homem? Se o homem, preste atenção, você é o sacerdote da sua casa, amém? Amém. Está muito fraco, meu amigo, amém? Amém. Então, se você é o sacerdote da sua casa, você é o responsável de atrair a presença de Deus para a sua casa. Amém. Você é o homem que atrai a presença de Deus para a sua casa, para que os seus filhos, a sua mulher. Muitas vezes eu ouço o homem dizendo: pastor, minha mulher não se submete a mim. Por quê, pastor? Porque Cristo não é a cabeça dele, né? Então o outro degrau, o outro é a prostituição. Porque é muito fácil você gritar aleluia, glória a Deus, dentro da igreja, na célula, mas quando chega aquela imagem, aquela pornografia, que você está sozinho, é aí que vem o homem piedoso, é aí que vem o homem santo, é aí que vem o homem de retidão, porque as suas escolhas são as suas escolhas que dirão quem você é. Então, soberba, ganância e prostituição atrelada à pornografia. Hoje a pornografia ela está perto. Há anos atrás a pornografia era uma coisa que só se via nas revistas e um pouco nas novelas. Hoje a coisa está exacerbada. E o homem, uma coisa que eu tenho analisado, irmãos, pastores, pastor Montefusco, é que se você olhar para a Bíblia, qual foi o grande motivo da queda dos homens? Graças a Deus que nós estamos no Congresso de Homens. Mulheres. As mulheres derrubaram Sansão. Salomão, o homem mais sábio da história, foi levado. A minha esposa falou outro dia, ela disse assim: amor, você sabia quantas mulheres Salomão tinha? Eu disse: sei, mas diga assim, 1000 mulheres. Eu disse: me diga como é que ele acabou. Vai lá. Você está entendendo? Estou dizendo que o problema é as mulheres. O problema é quando o homem ele não governa o seu lar e a mulher age da maneira inadequada, que é o que aconteceu com Salomão.
Então, irmãos, hoje o homem ele se deixa manipular, querido. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu não consigo me libertar da pornografia. Então o sacrifício de Jesus é nulo, porque ele morreu para que você seja livre da pornografia. A pornografia, a imoralidade, a ganância, a soberba, ela só governa a sua vida quando você diz, eu não consigo, mas quando eu tenho o Senhor, que é uma coisa que a gente vai tratar mais lá na frente, né, sobre o novo nascimento, quando eu tenho o Senhor, então o Senhor governa sobre a minha vida. E aí a segunda pergunta é, como saber se eu estou tendo essa vida santa? Como saber, irmãos? É só saber que tipo de fogo tem sobre o altar. Se é fogo santo, nós acabamos de ver os homens dançando aqui e eu sentindo a unção poderosa fluindo, porque não é uma dança para mostrar beleza, não é uma dança para mostrar a habilidade deles em dançar, mas era uma dança para honrar. Aí faz a diferença. Quando é uma dança que mostra honra, glória e louvor e adoração, aí você sente a unção fluindo. E foi exatamente o que eu senti aqui. Entendeu? Porque que tipo de fogo estava fluindo aqui? Fogo santo, não é fogo estranho. Como eu vou saber se estou tendo essa vida? Que tipo de fogo eu tenho acendido? Na igreja eu estou dando glória a Deus, e lá no banheiro da minha casa, no meu particular, eu estou vendo pornografia. É fogo estranho, meu irmão. Amém? Pastor Bosco, indo para a segunda pergunta, que está bem atrelada para a primeira, né, é a seguinte: é possível ser completamente santo nessa vida, visto que nós vimos o pastor Dilon estabelecendo esses 3 pontos, né, na vida de homens, na sua vivência, né, na sua experiência, é possível viver completamente santo nessa vida? Amém. Boa tarde, queridos. A palavra nos diz o seguinte: sede imitadores de Deus como filhos amados e andai na luz como ele andou. Efésios, capítulo 5, versículo 1, não é? Então esse é o padrão daquilo que Paulo está falando, daquilo que Deus espera de nós. Se a minha identidade está nele, eu irei parecer com ele, eu irei viver segundo o padrão que ele é. O pastor Guilherme está falando que nós devemos, como sacerdotes, trazer para o nosso lar a santidade, a presença de Deus, porque os nossos filhos vão olhar em nós aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos fora do altar. Eles vão olhar para nós. Santidade significa ser separado do pecado. A Bíblia nos diz que se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Parece contraditório. Mas o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando da minha humanidade, tá certo? Que por conta do pecado, da queda do homem, este velho homem está em mim, como Paulo diz, que me livrará do corpo desta morte, tá certo? Então, o velho homem, todos os dias, ele tenta ressuscitar. E lá no Gênesis, quando Deus está falando com Caim, ele diz que o pecado vai bater a porta, mas cabe você poder dominá-lo. Quem diz não para o pecado somos nós. Eu nasço de novo quando conheço Jesus, e a partir daí eu vou viver um processo, como foi dito, de uma caminhada de santificação, ou seja, de apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, me separando do pecado, optando em viver em santidade. O pecado nas nossas vidas, ele precisa ser um acidente, tá certo? Não uma escolha.
Não há opção. Eu não tenho que optar pelo pecado, eu tenho que optar pela santidade. Então, o padrão que a Bíblia me ensina a viver é ser santo, como Ele é santo. Amém? Então, assim, podemos viver em santidade? Sim. Plena? Sim. Não a santidade nossa, mas a santidade dele que está em nós. E cabe a nós, todos os dias, escolhermos viver essa santidade. Só um minutinho, pastor. Deixa eu só dar um complemento aqui. Aquela primeira pergunta, ela pergunta que áreas nós precisamos viver, né, essa santidade. Pelo que nós vemos aqui, através dos textos citados e as palavras dos pastores, nós devemos viver essa santidade em todas as áreas. Amém, irmãos? Amém. Amém? Quem concorda, diga amém. Amém. Em todas as áreas. Agora, como é que eu sei que eu estou vivendo de forma santa e irrepreensível diante de Deus? Quando eu observo as minhas atitudes. São as minhas atitudes que vão dizer se eu realmente tenho Deus. E isso nos leva para a vida prática. Então, se você está dirigindo seu carro e o cara te fecha e você ainda xinga ele de alguma coisa, tem alguma coisa que está faltando em você. Se você está em casa e você tem aquela forma irada de falar com a tua esposa, está faltando santidade em você. Se você tem dificuldade de ser honesto nas questões financeiras, está faltando santidade em você. Não vamos nem entrar na questão moral, porque isso aí é mais do que batido, de que nós devemos ficar longe da pornografia. Então, todas as áreas da nossa vida, elas devem ser santas diante do Senhor. E nós não estamos falando de perfeição. O pastor aqui não falaram de perfeição. Nós estamos falando de excelência, que é diferente de perfeição nesse caso. Excelência é quando você faz o seu melhor para Deus. E perfeição é quando você chegou num estado assim de exaltação máxima. No caso, somente um é perfeito, só Deus é perfeito. Ninguém mais é perfeito. Nós estamos falando de fazer o melhor para Deus e para as pessoas. A santidade tem a ver com isso. A santidade tem a ver com uma forma de ser que Deus determinou que nós tenhamos, que louva a Deus e abençoa toda a terra, todas as pessoas. É assim que a glória dele vai se estender por toda a terra. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos santificar, não é só pela presença, mas é por nossas atitudes. Então, como é que eu sei se eu estou sendo santo? É pelo fruto. E o fruto é manifesto através das minhas atitudes. Eu tenho falado isso aqui com os irmãos, me preocupa muito, irmãos. Essa questão de nós vivermos unção, poder, aquelas manifestações maravilhosas que devem acontecer, mas quando essa coisa termina aqui e no dia a dia surge uma outra pessoa que mente, que engana, que vive, que briga, que não é justo. Quantos entendem o que eu estou falando? E Deus jamais pediria isso de nós. Na verdade, exigiria isso de nós, se isso não fosse possível, como diz o pastor aqui, em Deus, no próprio Cristo. Santidade é em Cristo, com Cristo e por Cristo. E ela só se manifesta, irmãos, não é com uma coreografia, não é com uma vestidura, uma vestimenta, melhor dizendo. Ela se manifesta através das nossas atitudes. É as nossas atitudes que vão dizer se nós somos santos, se nós somos consagrados. Alguém bateu na minha face? Alguém me humilhou? Como é o comportamento que eu tenho diante dessa intempérie, dessa coisa adversa? De repente surge lá um vingador
ou surge um homem quebrantado, como nós vimos aqui, que vai orar a Deus, vai buscar Deus diante das dificuldades. Ok? Obrigado, pastor. Eu acho que o pastor Valdinei até esclareceu um pouco daquilo que o pastor Bosco falou. E a santidade, eu queria perguntar para os pastores aqui, por que nós vemos hoje, né, exatamente o que o pastor Valdinei falou? Dentro da igreja, uma santidade só, né? É um mover, né? É uma unção, é uma autoridade, mas parece que a partir de segunda-feira aquela santidade some. Aquele homem que estava na igreja some, né? De acordo com aquilo que o pastor Bosco falou e o pastor falou, eu estava meditando sobre isso. Eu encontrei uma chave muito poderosa. E se nós trouxermos isso para as nossas vidas, pastores, é possível viver em santidade. Porque hoje há tanta vergonha dentro do Evangelho? Porque há isso que o pastor falou, uma santidade aqui dentro e lá fora não há. Por quê? Por causa de uma chave. Eu quero hoje aqui entregar para você a falta de temor. Não é medo. Medo é diferente de temor. E se nós olharmos para Moisés no Monte Sinai, por que Moisés falou para Faraó: deixa o meu povo ir? Ele estava chamando o povo para ir para onde? Para onde? Deserto. Por que eles precisavam ir para o deserto? A caminhada do Egito para o deserto leva 10 dias. Eles passaram 3 meses caminhando até chegar no Monte Sinai. Por quê? Porque Moisés aprendeu isso. Lá no Monte do Senhor, ele teve um encontro com Deus. E ali ele aprendeu, ele tomou a chave, que é a chave do temor. A Bíblia diz que quando ele viu aquela sarça, ele virou-se. E a palavra original ali diz mudar de direção. Então hoje aqui nós podemos mudar de direção em nossas vidas, se nós tomarmos este temor sobre nossas vidas. Porque o que falta hoje na igreja do Senhor é o temor, não é o medo. Porque qual é a diferença? Por que Moisés foi chamado à presença de Deus e por que o povo não entrou na presença de Deus? Eles disseram: não, Moisés, está exatamente assim, pastores. A igreja hoje, as pessoas querem Moisés na vida delas. Pastor, o senhor busca a presença de Deus, e o som que Deus falar para o senhor, a gente obedece. É exatamente o que o povo fez ali, irmãos, ao pé do monte. Mas hoje Deus está nos chamando para subir o monte do Senhor. E como é que eu subo o monte? 2 chaves, que é o que havia na vida de Moisés: temor e santidade. Sem temor, sem santidade, você vai fazer como Arão, como aquele povo que adorava, né? O pastor Claudinei falou: como é que pode, né? A pessoa está aqui, cheia de unção, vai embora e some. Por quê, pastor? Porque ela é a igreja do pé da montanha. Ela não é a igreja do cume da montanha. Ela é a igreja. Há 2 tipos de igreja: a do topo e a dos pés. E segundo o testemunho do nosso pastor Montefusco, ele já subiu o Monte Sinai, não é isso, pastor? Não é fácil subir, não é verdade? E trazendo isso para o reino espiritual, irmãos, temor e santidade requer esforço. E isso a gente toma através da graça de Deus, que a graça me empodera a ser santo. Amém. Eu quero ainda entrar nesse assunto, porque isso que o pastor Claudinei falou, isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Que Pedro diz, né? Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santo em todo o vosso procedimento. É isso aí que ele falou. Ele diz: sede santo, porque eu sou
santo, ok? E 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, também é importante ler esse texto, né? Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus, a santificação lhe alcança. Isso nós chamamos de santificação posicional. Você está em Cristo, você é santo. Mas existe a santificação progressiva, que é esse que é o problema da igreja. Não deixa Deus tratar nas áreas da sua vida, e você então não cresce. Nós dizemos que quando você nasce, você é criança, né? Depois que você nasce, primeiro nível, criança. Segundo nível, qual é? Homem carnal. E o terceiro nível é homem espiritual. Então tem gente que não sai de criança e nem de homem carnal. Por quê? Porque não há uma santificação progressiva. Então Deus não trata em área da sua vida, e por isso seu caráter não muda. Continua enganando, continua mentindo, continua sendo hipócrita, continua sendo falso, continua sendo aquela pessoa mundana, e você está na igreja, mas cadê a vida? Cadê o caráter? Cadê o testemunho? Entendeu? Então nós precisamos da santificação posicional e da santificação progressiva, para que assim nós vamos evidenciar, ok? Essa transformação, essa mudança que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Entendeu? Há muitas pessoas aqui que elas eram completamente podres, mas hoje são santos em Cristo Jesus. Mas Deus quer me levantar, quer me usar, quer me capacitar, quer fazer mais através da sua vida. Isso depende de quê? Da santificação progressiva. Pastor, isso testifica com um texto lá de 1 Tessalonicenses que o senhor leu: corpo, alma e espírito. O que deve ser santo? O homem integral. Não é só uma parte desse homem, até porque, na verdade, exatamente, é por isso que eu falei: em Cristo, com Cristo e por Cristo. Então, corpo, alma e espírito. O espírito precisa de regeneração, e é em Cristo que isso acontece, pelo poder da revelação da palavra, onde o homem é regenerado. Ele nasce espiritualmente, ele é regenerado. A alma precisa de transformação. Entra aí um processo progressivo, que o senhor acabou de falar, que é o processo onde esse homem tem que se submeter, ele tem que ser ensinado. Onde é que ele vai crescer espiritualmente? Vai desenvolver aprendendo a palavra, com comunhão com os irmãos. É por isso que a igreja oferece escola de líderes, oferece estudo, mensagem, pregação, congressos como esse. Então, você tem espírito sendo regenerado, a alma sendo transformada, que é a nossa forma de pensar, irmãos. O pastor citou aqui, às vezes nós saímos do Egito, fomos libertos do opressor, mas não fomos libertos da nossa forma velha de pensar. Então, transformação, espírito, regeneração, alma, transformação, e o corpo. É através do corpo que tem as nossas ações e atitudes. O corpo tem que ser disciplinado. Amém? Isso é o processo de santificação. Você nasce em Cristo, cresce com Cristo e por Cristo, mediante a sua palavra, a sua mente muda, e aí você vai ter o que? As suas ações e atitudes coordenadas pelo Espírito Santo na testificação da sua santa palavra, que nada é que a nossa regra de conduta. Aí as atitudes mudam, e aí nós vamos ter transformação do mundo também, impacto no mundo. Talvez nós, irmãos, agora eu quero falar para vocês, nós homens, nós temos essa responsabilidade. Talvez não tenhamos, nós estamos vivendo o impacto que deveríamos viver neste mundo, por causa exatamente desse processo completo. Porque as pessoas saíram do Egito. Quantos aqui já saíram do Egito? Diga amém. 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 Agora a pergunta é: o Egito já saiu de você? Pastor João. Amém.
Deixa eu só concluir essa. Rapidinho, pessoal. Deixa eu não ser piedoso agora. Deixa eu ser carrasco. Ainda tem essa pergunta. Não, sim, não, é porque já está entrando na terceira pergunta. Vocês já estão Nessa terceira pergunta. É possível ser completamente santo nesta vida? Foi essa pergunta. Né? Sim, mas a terceira pergunta já está assim: ó, quais são os conselhos para o homem que busca viver uma vida em santidade em um mundo cada vez mais secularizado? Vocês já estão entrando nesse tipo de resposta. Vocês já estão aconselhando os homens, né, a nós vivermos uma vida em santidade nesse mundo secular. Então, eu só quero direcionar para Jorge. Eu quero dar a abertura que seja piedosos com o pastor Jorge. Você vai não fala. Senão, né, eu vou ter que segurar vocês, né, porque senão a gente vai ter que fazer um painel só com vocês, só com o pastor Jorge outro dia, né? E o pastor Bosco também. Mas assim, eu quero, né, ouvir aqui um pouquinho o pastor Jorge, né, acerca de como que, né, a gente está entrando nesse tema. Quais são os conselhos, pastor, para o homem viver essa vida em santidade neste mundo? Oi. Muito bem, é porque eu estou aqui para aprender, né, com os homens notáveis aqui que estão aqui ao meu lado. Estou bem estrategicamente posicionado aqui no meio, né? Muito bem. Então, muito bem, já foi falado, né, muita coisa aqui. A essência já foi falada com muita propriedade, muito bem explicado. Então, entrando direto na questão do conselho, há uma questão básica, fundamental, imprescindível e que permeia qualquer outra que a gente possa pensar. É o seu relacionamento com Deus. Isso aí parece até óbvio estar falando isso, mas infelizmente precisa ser falado, ser enfatizado. Essa é a base que sustenta qualquer outra coisa que você vai fazer. O pastor John falou em decisão, e eu lembrei de Daniel. Daniel foi levado ainda jovem, bem jovenzinho, ninguém sabe a idade, mas era bem jovem, e lá ele estava sendo oferecido para ele os manjares do rei, do rei mais poderoso, humanamente falando, na época, Nabucodonosor, na época do grande império babilônico. Então Daniel, a Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, com os manjares do rei. Ele propôs firmemente no seu coração e pediu para não se contaminar. Por que ele decidiu? Porque ele tinha uma base lá dos seus antepassados, ele tinha um conhecimento de Deus, ele tinha um temor de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Nós só temos condições de fazer decisões corretas se nós, no nosso, como se diz, no secreto, né, no nosso quarto, como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. O pastor Montefusco falou isso também, em outras palavras, na mensagem dele ontem, maravilhosa, quando ele disse que, olha, se surgir uma imagem, se surgir uma coisa, você não tem que ir orar para se fortalecer ou então pensar, você tem que estar preparado para rebater aquilo que não é bom, aquilo que vem como uma oferta de pecado ou de manjar de um rei pagão. Então nós precisamos, falando do conselho, precisamos ter em mente isso. Você precisa ter comunhão com Deus. O que sustenta você, mais do que tudo, mais do que culto, mais do que célula, mais do que pregação, mais do que qualquer outra coisa. E todas essas coisas, elas são necessárias, extremamente necessárias. Mas se você não tiver o seu relacionamento pessoal com Deus, e essas coisas não se sustentam, você não vai ter alicerce para sustentar essas coisas. Amém. Eu pedi a palavra porque desde a primeira pergunta eu lembrei da pregação do pastor Montefusco ontem, não é? Justamente o que o pastor Jorge está mencionando, com a questão da disciplina, não é? Como é que eu posso me tornar santo? Como é que eu posso saber de uma vida de santidade? Quais as áreas da vida?
A primeira pergunta é: como tem sido o meu relacionamento com Deus? Porque eu preciso aprender dele. E a maneira que eu vou aprender dele é quando eu tenho essa intimidade, essa comunhão, quando eu me aproximo dele. Então, para todas essas perguntas que nós estamos aqui, como eu posso dizer, discussando sobre elas, não é? O centro, é claro, sempre vai ser Deus. O centro vai ser o meu relacionamento com Ele, o que eu vivo, porque o que eu vivo com Ele transforma as áreas da minha vida, né? A luz dele sobre a minha vida vai fazer com que as trevas que existem em mim, tá certo? Sejam retiradas, porque toda a verdade, quando eu me submeto à luz dele, toda a verdade vai aparecer. Quando ele fala com Josué, ele diz: olha, medita no livro dessa lei de dia e de noite, não te aparta dele, para que você seja bem sucedido. Então, para que eu seja bem sucedido, ou seja, para que eu tenha plenitude na minha vida, é o meu relacionamento com Deus, né? Com a palavra dele, que vai trazer a verdade para todas as áreas da minha vida, vai me conduzir a fazer as escolhas, como Daniel fez, como o Paulo está dizendo. Eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou ter que fazer um culto racional, porque eu estou sendo colocado diante da verdade. Então, é nesse relacionamento, é nesse exercício de disciplina, de escolha de comunhão com Ele, que eu vou poder obter o resultado que eu busco, de transformação, né, para chegar à plenitude do varão perfeito. Você dita aqui porque a pergunta fala sobre secularização, né? Nesse mundo de secularização. Eu tenho vivido de uma forma, irmãos, que eu não sei o que os outros pastores pensam, é que eu tenho uma visão hoje de que não tem nada secular, no sentido de coisas na nossa vida que, vivendo-as, lógico que estou falando de coisas sãs e ilícitas, vivendo-as eu não posso manifestar a vida de Deus, santidade. Então, às vezes, nós nos referimos a coisas seculares como o trabalho, uma atividade, vamos dizer, esportiva, tudo isso era um mundo secular. Se não for no sentido de colocar, vamos dizer, isso em primeiro lugar, trocar o que seria em primeiro lugar a nossa vida com Deus, você colocar essas coisas em primeiro lugar, se não for nesse sentido, não há nada secular, porque o exato lugar que nós podemos manifestar uma vida transformada e santa é exatamente naquilo que nós chamamos de vida secular. Então, na verdade, nesse sentido, é lá que é o nosso campo, vamos dizer, de vivência, de manifestar mesmo. Então, não devemos ter medo de ir até os lugares, até o trabalho, até o lugar onde nós vamos praticar uma prática esportiva, até um lugar onde nós vamos numa reunião social, até o lugar onde nós vamos resolver uma questão comercial, porque é ali que vai surgir as circunstâncias que nós vamos poder fazer a diferença com a santidade, manifestar uma vida diferente. É lá que vai surgir os problemas, as adversidades. E eu não vejo outra situação que nós possamos brilhar no sentido de manifestar a luz de Deus que não seja em momentos adversos. Eu me lembro daquele rapaz que estava fazendo o seu trabalho ali naquele local, uma repartição pública, onde tinha uma mulher linda, extremamente bonita, que seduzia todos os homens. E ela saía com os homens que ela queria, os chefes e outros mais. E de repente ele está fazendo lá um serão, desenvolvendo um trabalho
muito importante para aquela repartição pública, e ele está sozinho lá na sua sala, a porta se abre e ela entra seminua. Ela entra seminua. E ela diz: vem que eu quero te ter agora, né? Vem porque nós vamos ter momentos aqui abrasadores. E ele disse naquele momento: eu não vou fazer isso com você. Eu não vou fazer com você o que todos os outros fizeram. Ela disse: mas bobinho, eu quero que você faça. Ela disse: você não... Aí ele disse: você não quer fazer isso. Porque no fundo, lá no fundo da sua alma, do seu coração, existe uma sensibilidade feminina, uma mulher preciosa, que quer ser valorizada. Enfim, sabe o que aconteceu? Aquela mulher começou a chorar. E aquela mulher foi transformada. Nunca mais aquela mulher pôde ser a mesma mulher. Por quê? Porque ela encontrou um homem santo, piedoso, que não usou, era o que os outros usaram, e dizendo, eles usavam essa mulher dizendo: é ela que quer, esse homem não. Então eu acredito que é lá no mundo chamado secular que nós vamos realmente manifestar a glória de Deus. E é assim que a glória de Deus vai se estender por toda a terra. Amém, irmãos? Amém. Entrando nesse assunto que o pastor Claudio está falando, sobre secularização, tá? A outra pergunta é: o que é veredas da retidão? Pastor Rubem Gemier. O que é a vereda da retidão, né? Eu entendo que é unidade, conformidade com os verdadeiros princípios, ok? Esses princípios baseados, né, na palavra de Deus, pois tem a ver com a equidade e com a integridade, ok? A Bíblia diz no capítulo 1 de Jó, né, capítulo 1, verso 1: havia um homem temente a Deus, reto, né, íntegro, e que se desviava do mal. Então, a Bíblia está descrevendo uma qualidade, está descrevendo características da vida de um homem que era, né, reto, um homem que era íntegro, né? Nós temos alguns textos que eu gostaria de ler, ok? Que se encontram em Efésios, capítulo 4, verso 24, ok? É um texto muito importante que tem a ver com isso. Então, na medida que você anda de acordo, né, com os princípios da palavra de Deus, você está vivendo em retidão. Então, Efésios capítulo 4, já chego lá, diz assim, ok? Efésios 4, 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, na medida em que uma pessoa ela se adequa, ela se amolda, ela se permite ser tratada, ok? Ela se permite ser orientada, guiada dentro desses parâmetros, ok? Ela vai trilhar um caminho de retidão. Por quê? Porque ela tem a equidade. A equidade é a manifestação da justiça, né? É a justiça igual para todos. Ou seja, Tiago ele trata da questão de acepção de pessoas. Então, na medida que você está fazendo uma acepção de pessoas, você não está sendo reto, porque não está havendo justiça. Então, esse é um dos aspectos, né? Então, é muito importante nós entendermos, meus irmãos, que à medida que a verdade de Deus me molda, que eu permito que esses princípios venham me guiar, né, valorizando a todas as pessoas, colocando de forma prática. Não importa a cor, não importa a posição, não importa o seu tamanho, não importa o seu conhecimento. Você merece respeito, você merece valorização, você merece ter o apreço, consideração. Então, isso é retidão, né? E o que nós estamos vendo hoje? Infelizmente, né? Muitas vezes
se privilegia certas posições, se dá valor mais para A, B ou C, né? E se despreza outras áreas. Trazendo isso hoje de uma forma geral, né? Não está se respeitando os direitos de uma forma igualitária. Está se querendo estabelecer mais direito para uns e menos direito para outros. Então, onde é que está a retidão? Não está havendo retidão, porque não está havendo equidade, não está havendo justiça. Então, é nesse aspecto aí. Okay? Pastor Jorge. Deixa ele falar que ele tem mais propriedade. É a ditadura da minoria. Isso é verdade, é o que está acontecendo hoje. Sim, e aí complementando a frase do pastor Rubem Janeiro, nós estamos vivendo esse período de ditadura das minorias. As minorias querem impor um comportamento e um pensamento à maioria. Não se engane, irmãos, a maioria da população, falando aqui em termos de Brasil, a maioria da população brasileira é conservadora, a maioria da população brasileira é trabalhadora e quer trabalhar, quer crescer, quer fazer a coisa certa. Só que quando vê o exemplo ruim dos líderes, aí acaba acontecendo o que chama de comportamento de manada. E aí, entrando na resposta à pergunta feita, da vereda, da retidão, é esse caminho de justiça, de revestimento do novo homem. Porque o que é preciso? Que a gente entenda que nós somos uma nova criatura e que tudo se fez novo na nossa vida. É preciso que a consciência disso esteja diante dos nossos olhos, porque senão nós vamos ficar sempre achando que a gente está errado, que a gente é um desgraçado. A Bíblia diz, o apóstolo João diz, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pastor Bosco falando agora, o pecado, se acontecer, é um acidente, não uma decisão, não uma opção, uma escolha. Então, nós precisamos caminhar nessa vereda, que é uma vereda de justiça, é vereda de paz, vereda de alegria, e a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Nós somos destinados, queridos, a alcançar esse alvo. Não tire esse alvo do seu coração, da sua mente, dos seus olhos. Nós nascemos para ser como Ele é. Como Ele é. Esse processo de santificação progressiva também pode ser chamado de processo de restauração da imagem e semelhança de Deus em nós. Todos nós nascemos para ser imagem e semelhança de Deus. Todos vieram a este mundo, foram formados por Deus, diz o Salmo 139, de uma forma maravilhosa, formados pelas mãos de Deus. Deus colocou você no mundo para você ser imagem e semelhança dele. E agora você está nesse processo de haver uma restauração dessa imagem e semelhança de Deus, que foi perdida por conta do pecado e que te deixou morto, como disse também o pastor Rubem Janeiro, citando Efésios. Então, caminhe nessa vereda, porque vale a pena. O texto, eu amo demais esse texto, pastor, porque eu acho que ele nos lança exatamente essa questão da vida prática. O versículo 22 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Existe uma justiça humana que ela tem um nível, vamos dizer assim, de arrumar a casa, arrumar o país. Mas você percebe que a justiça que nós buscamos, ela é superior, ela é maior, que quem vive a palavra, quem cumpre a palavra, cumpre qualquer outra lei, inclusive leis ditatoriais. Você veja que nós somos um povo tão ordeiro que leis que estão sendo colocadas hoje, que ferem a liberdade, nós a cumprimos. Mas nós a cumprimos
por causa de Deus, da lei maior. Então, com relação à nossa forma de proceder anteriormente, ainda que ela fosse baseada em uma atitude aceitável humanamente dentro da justiça humana, nós nos despojamos dessa justiça, porque essa justiça se corrompe, ela não se mantém. Mas quando você se reveste do novo homem, que é proveniente da verdade, da retidão da verdade, dos princípios e valores de Deus, aí você consegue realmente viver uma vida, vamos dizer assim, de padrão divino, diferenciada, que guarda os valores e que não é invariável, que não vive em altos e baixos. O texto continua dizendo: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, aquela coisa da transformação da nossa forma de pensar. E aí o texto áureo lá embaixo: e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Que é esse plano maior de Deus. Ele que sabe o pensamento que tem sobre nós. Os seus pensamentos são muito mais elevados, os seus valores são muito mais elevados. Amém, irmãos? E quem cumpre a palavra de Deus, anda na presença de Deus, cumprindo os seus mandamentos, certamente não irá ferir leis de justiça humana menores. Agora, essas leis de justiça humana menores, elas por si só, elas não mantêm o homem na integridade. O que mantém o homem na integridade e na santidade são as leis de Deus. Amém? Esse aspecto, pastor, me permita, esse aspecto. Então veja só, irmãos, a Bíblia está falando sobre a verdade. Você tem a verdade escrita. Levante a sua verdade escrita. Nossa vida tem que ser voltada por isso aqui. Porque se você tem a verdade escrita, é porque você tem a verdade viva no seu coração. Que é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então é isso que vai nos moldar. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a verdade viva. Porque agora nós vamos ser guiados pela verdade escrita, que é os princípios da palavra de Deus. Ok? Eu vou pular algumas perguntas aqui para a gente ganhar um tempo. Se der, a gente volta, tá? Pastor Dilon, como a santidade e a retidão estão relacionados à vida de um homem piedoso? Como a santidade e a retidão estão relacionados à vida de um homem piedoso? Interessante ouvir os pastores falando sobre retidão, o aspecto de justiça, né? O salmista Davi disse, eu até coloquei aqui, lá no salmo tão conhecido nosso, né? Obviamente, um salmo tão conhecido nosso, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, nem nada me faltará. E aí lá na frente ele diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A retidão é exatamente isso, é as veredas da justiça, né? Isso é como o pastor Claudinei até falou, né? Santidade é retidão, e retidão é santidade. Se eu ando em retidão, né, eu ando em santidade. E o que me faz andar em santidade e retidão é exatamente aquilo que eu falei: o temor do Senhor. É exatamente o que se perdeu ao longo dos tempos. Né? As pessoas não têm temor, as pessoas têm medo da justiça de Deus. Não, quando a mão de Deus pesar sobre mim, pesar sobre ti, e o temor. Você sabe o que mais entristece o Senhor, irmãos? É que quando Ele nos chama, como Ele chamou Israel, nós dizemos assim: não, Senhor, nós queremos ficar aqui mesmo, deixa que o teu filho Moisés fale. Então,
entristece o coração de Deus. Sabe, querido, você sabe por que Deus tirou o povo do Egito? A Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito para que eles fossem povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. A Bíblia, ela me empodera a ser santo como Ele é, através da graça de Deus. O problema é que a gente conhece muito pouco sobre a graça de Deus, e aí a gente acha que a graça de Deus é só um favor imerecido, perdão de pecados, e não é. A graça de Deus, ela é muito rica, e ela me ajuda, ela me empodera a andar em retidão, pastor. Pastores, irmãos, se eu ando na retidão, eu não engano. Se eu ando em santidade, isso é visível na minha vida, não dentro da igreja, mas fora da igreja. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, pastor, posso dar? Nós tivemos, irmãos, nós temos desde 2020 um processo com a Amazonas Energia. Nós recebemos mais de 30 visitas da Amazonas Energia na igreja nesse período. Semana passada eles foram na igreja e ligaram a nossa energia sem devermos nada. Sem devermos nada. Injustiça. Aí com toda a nossa justiça, nós poderíamos perder a razão. Fizemos 2 cultos no escuro. 2 cultos no escuro. E glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque vidas foram alcançadas nesses cultos. Tudo colabora para o bem daqueles que amam Deus. Eu fui lá na Amazonas Energia e a funcionária ia para lá e para cá e eu só observo. É assim, o senhor fica calmo aí, o doutor Pedro está aqui comigo. Eu até convidei para estar aqui conosco, ele é testemunho disso, né, doutor Pedro? Senão vocês fiquem calmos aí. Eu disse, não, a gente está calmo. E aí, no final de tudo, o doutor Pedro teve que ir embora. E aí, no final de tudo que nós fechamos, ela disse assim: pastor, o senhor pode pegar o meu nome da minha colega, o senhor pode orar por nós? A gente está precisando de oração. Quando eu ando em santidade, em retidão, isso atrai as pessoas a Cristo. Nós temos um ex-macumbeiro na frente da igreja, eu já testemunhei isso tantas vezes. Hoje mesmo ele estava lá dentro da igreja. Eu cheguei, ele estava lá dentro da igreja, no brechó. Daí, e aí, pastor, ele me abraçou e disse: Pai, eu amo o Senhor, pastor. Você também me ama, meu irmão. Sabe, esse homem já foi lá, pastor Jorge, pediu para nós orarmos por ele. Acabou aquele centro de macumba. Acabou. Nós nunca ofendemos ele. Por quê? Por causa da santidade. Justamente, pastor, justamente a santidade, irmãos, é algo assim que parece uma coisa impossível, mas o salmista ele diz o seguinte: meu prazer está em andar nas tuas leis, nas veredas da tua justiça. Sabe, querido, quando você sai do Egito e o Egito sai de você, eu tenho prazer, pastor, em andar em santidade, em andar em justiça, em fugir da aparência do mal. O que é interessante é que esses dias eu estava lá em casa, minha esposa estava lendo um livro, e a autora daquele livro dizia assim: que o homem compra carro para exercer poder através disso, para ele se mostrar através disso. Ontem o pastor até falou sobre carro aqui, eu dei uma risada ali quando eu lembrei disso. Aí a minha esposa disse: por que você comprou esse carro para nós? Aí eu disse: porque eu pedi de Deus um carro que tivesse espaço para os nossos filhos e nos desse conforto. Mas a autora que está dizendo isso, não sei porque ela não entende o coração de um homem que busca a presença de Deus em todas as coisas. Nós falamos aqui, o pastor falou ontem aqui
sobre disciplina, nós estamos falando, o pastor Jorge falou aqui, sabe, parece uma coisa assim até repetitiva, né, pastor, sobre vida devocional, sobre vida com Deus, irmãos. Eu vou até um pouco mais além, sabe, a vida devocional não é só lá no teu quarto, não, querido. Você precisa aprender a andar guiado pelo Espírito Santo. Eu estava lá no Amazonas Energia, irmãos, eu fui lá diversas vezes, e eu estava lá e eu dizia assim: Espírito Santo, fala comigo aqui, me mostra a tua direção. Nós fomos lá semana passada, quando eu estava ontem lá, pastor, na igreja, chegou uma notificação que vão cortar a energia da igreja. Eu fui para o Amazonas Energia, numa boa, resolvi a situação. Sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu, pastores? A advogada, eu tratei logo o setor jurídico da Amazonas Energia. Ela disse: pastor, nos perdoe. Nos perdoe mais uma vez, nós erramos com o Senhor, com a igreja. Isso tudo bem? Ela disse: nós vamos devolver esse recurso aqui para o Senhor. Irmãos, nós estávamos sendo cobrados indevidamente. Eu fiz um parcelamento sem dever, mas para ter paz, porque a minha paz vale mais do que isso, vale mais do que dinheiro. Então nós fizemos um parcelamento sem dever nada. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Eles vão devolver tudo o que nós pagamos. Você sabe por quê? Por causa da vereda da justiça. O Senhor é a nossa justiça. Não é a nossa, é o Senhor. Amém, irmãos? Ainda esse tema do homem piedoso, pastor Bosco, como um homem piedoso busca viver em santidade no meio de uma sociedade corrupta? Amém. Eu ia comentar sobre essa outra pergunta, mas eu sei que a gente tem que remir o tempo. O Salmo 1, ele diz para a gente: bem-aventurado é o homem que não se meu filho engana. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu só tenho uma maneira, diante desse mundo que nós vivemos, é me manter alimentado por essa palavra todos os dias e escolher o nível de relacionamento que eu tenho, porque nós precisamos entender o seguinte: nós temos relacionamentos em todos os sentidos com pessoas diferentes, em locais diferentes, no trabalho, na escola, na faculdade, não é? E nós vamos viver ambientes diferentes, de valores diferentes. E aí nós precisamos decidir se nós vamos influenciar ou se nós vamos ser influenciados. Foi mencionado há pouco, numa das outras perguntas, que muitas das vezes nós estávamos nesse ambiente e nós, o pastor Claudinei estava mencionando, sobre a questão do secular, de dizer: não, mas aqui é um ambiente secular, tá certo? Eu não posso deixar a minha identidade de cristão quando eu estou no meu trabalho. Eu não posso deixar a minha identidade de cristão quando eu estou na escola, na faculdade. Eu preciso me mover por esses princípios, por essa verdade. E o que o Salmo diz, que quando eu sou este homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios, não é? Tudo que eu fizer, eu vou ser bem sucedido em tudo que eu fizer. Tudo que eu fizer vai funcionar, vai dar certo. As pessoas ficam perguntando: como eu posso ter sucesso? Como eu posso ser um homem bem sucedido? Como eu posso ser um profissional bem sucedido? E às vezes nós pensamos que a nossa fé é um empecilho para isso. Não. As pessoas, elas querem
de fato encontrar sinceridade, fidelidade, honestidade, e isso pode ser manifestado a partir de nós, quando de fato a palavra de Deus ela é verdadeira em nós, não é? Não é pelo que nós falamos, mas é pelo tipo de atitude que nós vamos ter, o tipo de comportamento que nós vamos ter em qualquer um desses ambientes, porque se deter no caminho dos ímpios é viver de uma forma impiedosa, é absorver os valores que o ímpio promove, que o ímpio vive. Então, quando eu tenho uma atitude diferente da dele, baseado na verdade da palavra, a fidelidade da palavra vai trazer para mim justiça, equidade e sucesso, não é? Então, a resposta seria essa, não é? Viver segundo esse padrão. Eu queria, pastor Claudio, eu queria ouvir o pastor Jorge e depois o pastor também, o Benjamin, porque esses dois homens eles trabalham e já trabalharam em órgãos públicos, né? E órgãos públicos do governo são meios que a gente já ouviu falar muito, tem um meio de muita corrupção, podemos falar assim, né? Eu sei que o senhor também já trabalhou, né? Então eu quero ouvir o pastor Jorge, depois o pastor A CBF. depois o pastor Benjamin. Pastor Jorge, por favor. Amém. Sabe, irmãos, a gente, complementando aquilo que o pastor Bosco falou, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. O pastor de novo disse também. Nós não podemos ser guiados pelo que o mundo oferece como padrão. A sociedade está corrompida, e aí a gente vai se corromper também? Não. Nós somos um povo lavado pelo sangue de Jesus, que se fez dobro na nossa vida. Então, o nosso referencial não é o mundo, o nosso referencial é Cristo, o nosso referencial é o reino de Deus, o reino de justiça, paz e alegria. Então, nós devemos praticar a justiça, mesmo em meio a uma geração corrupta, que diz lá Paulo aos Filipenses. E a gente vai então brilhar, a expressão que ele usa, como luzeiros no meio desse mundo. Eu estou 28 anos já na função pública que eu exerço, e eu posso testificar, irmãos. Eu pouco falo sobre isso, né? Eu li o pastor Mateus para mim porque mas eu preciso dar testemunho. 28 anos trabalhando com direito, trabalhando com justiça, mexendo com processos. E eu quero dizer para vocês, é preciso dizer para que saiba, eu nunca me corrompi. Digo isso não para dizer que eu sou melhor do que ninguém. Digo isso para dizer para você que é possível sim. Quando você está firmado em Cristo, então você consegue sim, você tem a vitória, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu estou dando esse testemunho para estimular você a viver uma vida de retidão e dizer para você, querido, vale a pena. Eu nunca pedi um cargo lá no Ministério Público, mas sou frequentemente convidado e assumo responsabilidades que eu até acho que eu nem tenho capacidade, e ganhando mais por isso, sabe? E eu estou aqui, como Paulo diz, dilatando meu coração, né? Daqui a pouco, dizendo assim, será que eu estou ficando, né? Mas dizendo para vocês como um testemunho de vida e dizer que vale a pena. A Constituição, capítulo 5, estabelece o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude da lei. Então, o servidor público, ele tem que entender que ele tem que tomar as decisões baseadas na lei. O parâmetro é a lei.
que teve alguém que era amiga do desembargador que foi reivindicar esse cargo que eu exercia do secretário na época. E o secretário disse assim: eu não vou dar esse cargo, não vou tirar ele, que era eu pagar para essa pessoa, em razão das qualificações, da formação e do conhecimento que eu tinha, né? Então, meus irmãos, durante esse tempo nós procuramos, né, exercer as nossas funções dentro dos parâmetros, né? E tivemos assim uma boa acolhida, um bom reconhecimento. Nenhum secretário, durante uns 3 prefeitos, de qual eu participei, né, durante esses 15 anos, nenhum secretário foi condenado perante o Tribunal de Contas do Estado, porque tudo que era levantado sobre a gestão dele, eu era quem fazia a defesa, era eu quem respondia as notificações. Então, graças a Deus, nós fizemos um bom trabalho, né? Procurando ser correto, ser íntegro, ser responsável, ser direito, né? E então, eu havia dito, quando o Amazonino foi eleito prefeito, eu já havia dito ano passado: Senhor, eu quero ficar aqui até julho do ano que vem, e depois eu vou sair, porque a partir daqui eu não quero mais trabalhar para o homem. Então, por isso que eu não assumo nada que alguém me ofereça para ganhar dinheiro, porque eu não quero quebrar aquilo que eu disse para Deus. Integridade, né? Eu quero trabalhar só para Deus. Então foi uma decisão que eu tomei de sair, né? De não querer mais saber da área pública, né? De querer trabalhar na vida secular, questão secular, e cuidar só da igreja e ter a minha vida realmente só para Deus. Então foi essa decisão que eu tomei e deixei tudo para trás, né? Como diz Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as questões diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Se Deus trabalhamos juntos um tempo na CBF, era a controladoria, que depois voltou para a CBF, né? E o meu cargo era gerente de planejamento, administração e finanças do algo ao qual eu pertencia, né? Então, tinha um bom salário, todo mundo queria. Amém. Irmãos, eu sei que temos muitas perguntas aqui para serem respondidas, porém, o nosso tempo já está extinguindo. Aí eu vou dar só mais uma pergunta para vocês, ok? Aí você já está fazendo as considerações finais, tá? Faz os agradecimentos. Vamos começar pelo nosso pastor Claudinei. Porque eu entendo, eu escolhi essa pergunta aqui porque eu acho que ela fecha tudo que a gente está falando, né? Eu estava ouvindo aqui os pastores falar, estava vindo aqui na minha mente o homem espiritual. O homem espiritual. O homem espiritual, as qualificações para ele ser espirituais são essas: ele ser íntegro, ele ser reto, ele ser santo, ele ser piedoso. Isso faz parte dessas qualificações do homem espiritual. E essa última pergunta, ela tem a ver com santificação, né? Como a pessoa pediu, podem explanar sobre o processo da santificação após o novo nascimento? Eu penso que essa pergunta ela pode abranger, né? Foi respondido, mas eu quero que vocês falem nesse sentido, não somente no novo nascimento, porque eu penso que o processo é contínuo, não é somente no início, mas hoje nós buscamos ainda esse processo de santificação. Então, pastor, pode Amém. Irmãos, de fato, essa pergunta ela foi respondida já, mas no novo nascimento, a regeneração, a conversão, a pessoa ela experimenta isso quando ela se rende a Jesus e confessa-o como seu único e suficiente Salvador e Senhor. O que nós vemos a partir disso, do que eu chamo de regeneração do Espírito, é o processo de santificação que o pastor
destacou que é um processo progressivo, onde a pessoa vai transformar a sua forma de pensar, porque, como o pastor Jorge falou, a pessoa vem do mundo com os seus conceitos, com as suas manias, e ela tem que ter a sua mente renovada, transformada. Então, nós chamamos também de alma. Então, a sua alma tem que ser transformada, a sua forma de pensar tem que ser transformada, a sua forma de ver o mundo tem que ser transformada. Essa pessoa tem que pensar e ver o mundo como a palavra diz que é. E a maneira que ela vai buscando a presença de Deus, tendo a sua vida devocional, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, ela vai crescendo espiritualmente, rumo a se tornar um homem piedoso, que nós poderíamos dizer um homem espiritual. E como que nós vamos ver isso? Através dos frutos que nós damos, que só pode ser visto através das nossas ações e atitudes. É assim que se mede a si mesmo. Tudo começa com a comunhão com Deus. Amém? Então, quer dizer, a sua vida devocional, leitura da palavra, oração, jejum, consagração, vida de corpo. Amém? Nós temos o discipulado. Tudo isso vai promover crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, ele vai se dar, de fato, quando você estiver em frente às adversidades, tentações, situações de confronto, situações da vida real, do cotidiano. E eu creio que isso é o processo de crescimento espiritual, ok? De santificação. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos sobre um conceito que eu tenho sobre santificação, e eu tenho ensinado isso. Levanta sua mão aí. Essa sua mão, ela foi criada por Deus? Sim ou não? Sim. Sua cabeça foi criada por Deus? Sim ou não? Sim. Seus pés foram criados por Deus? Sim ou não? Sim. Seu pênis foi criado por Deus? Sim. Como é que Deus fez você? Ele fez com as mãos, é isso? É certo dizer isso? Já que o primeiro homem foi moldado do barro com as mãos, poderia dizer que ele moldou a sua vida no interior da sua mãe com as suas mãos? É lógico que eu estou falando aqui uma palavra, vamos dizer assim, de analogia e tudo mais. É certo dizer que Deus fez você, moldou você? Sim. E as mãos de Deus é? Santa. Eu vim no congresso agora lá em Porto Velho. Nós iniciamos para casais. E quase sempre as pessoas, elas levam essa questão da santidade para a questão sexual, né? E como eu falei para vocês, santidade envolve toda a nossa vida, todas as áreas. Mas falando dessa área, as pessoas, elas têm às vezes, por exemplo, a questão do sexo. A gente vem do mundo, às vezes, impregnado de pornografia, impregnado de práticas que nós fizemos e que nos condicionaram. Eu, quando eu fiz 40 anos, eu comecei a ser tentado. Eu fui consagrado pastor com, se não me engano, 27 anos, para 30 anos. Não estou lembrando aqui. Mas com 40 anos eu comecei a ser tentado, irmãos. E eu comecei a ser tentado de uma forma tão forte, que eu senti o cheiro do sexo da mulher. Estou dizendo para vocês aqui, embriagando, eu senti o cheiro. E não era dizer que eu sentia isso dentro da igreja, não era não. Porque normalmente a gente se blinda, né? Mas era quando eu estava no meu momento de vida, que eu chamo de vida real, por aí, e vinha a tentação. Eu senti o cheiro. Primeira coisa que eu fiz, procurei minha esposa. Eu disse para minha esposa:
Olha, eu estou passando por isso, não sei o que é isso. Segunda pessoa, procurei meu pastor. Pastor Montefusco. Falei, olha, eu lembro até que o pastor falou assim, Claudinei, isso. Eu falei, pastor, eu não sei como é que isso acontece. Acontece do nada, não preciso ver uma mulher. Ele disse sim. Ele falou, sabiamente, ele falou, Claudinei, porque você foi um homem muito promíscuo. Tem coisas que a gente traz do mundo nessa área sexual que ela condiciona a sua mente. Você sabe que a nossa mente ela tem lembranças gustativas. E isso vai impregnar nossa mente. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dar um conceito para vocês sobre santidade. Nós somos feitos, irmãos, como homens, a despeito do que o mundo está falando, que homem é sinônimo de abandono, de estupro, de pedofilia, de enganar. A despeito do que o mundo está falando, que os homens são sinônimos disso, já que a maioria dos que estão presos são homens, a maioria que bate o carro e acaba lesionando e matando pessoas por estarem alcoolizados são homens, a maioria da violência é homem, a maioria realmente na pedofilia são homens. Apesar de tudo isso, quem nos fez foi Deus, e Ele moldou cada parte do nosso corpo, e as mãos dele é santa. Quando Ele foi fazer o meu pênis, o seu pênis, Ele não botou uma luva, não. Eu faço essa analogia, pastor. Era meio assim, não convencional. Ele não botou uma luva e disse, vou fazer uma área pecaminosa. Ele pegou uma pinça bem grande e disse, eu vou fazer de longe porque é uma área pecaminosa. Não, Ele fez com as suas mãos. Eu estou falando isso para dizer para os irmãos que santidade é a essência do nosso ser. Nós nascemos para ser santos. Ninguém foi feito por Deus para ser impuro, profano, corrupto. Em todo sentido. Ninguém aqui que está aqui nasceu como um homem másculo para ser alguma coisa desse tipo. Todos nós nascemos de Deus. Quem dá a vida é Deus. E nós nascemos por Deus, fomos gerados por Ele para santidade, e por santidade nós somos gerados. Ainda que o ambiente da nossa concepção possa não ser o melhor, mas o encontro daquele espermatozoide com o óvulo, ali é Deus. É Deus que determina o nascimento de vida. Amém? Então, o que eu quero dizer, irmãos? Nossa vida só vai funcionar em santidade. A vida do homem só funciona em santidade. Esse homem do Salmo 1, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que não se assenta na roda dos escarnecedores, ele é um homem piedoso, irmãos. E a vida dele, ela vai permanecer. Isso que a Bíblia diz. A vida dele vai permanecer. É como a vida daquele homem que ouve as palavras do Senhor e coloca em prática. Ele constrói a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Vem os ventos e maremotos da vida e não consegue bater. Por quê? Porque a nossa vida, ela foi concebida por Deus para viver, funcionar em santidade. Então, o que eu quero dizer para você? A nossa vida, quando ela é colocada em retidão diante do Senhor pela palavra, os princípios, os valores da palavra, ela naturalmente vai fluir para uma vida bem-sucedida, para uma vida vitoriosa. Santidade é funcional. Nós temos que ver a santidade como funcional também. Você quer ter o melhor sexo com a sua esposa? Você não precisa fazer pirotecnia, colocar filme de pornográfico, comprar bolinha. Eu já vi cada coisa, irmão. E pasme, isso está acontecendo. Isso está acontecendo no nosso meio. Outro dia eu vi um negócio de uma mulher colocar banana na vagina para expulsar a banana, o marido comer a banana. Não pensou um negócio desse, irmão? É esse tipo de prática que está chegando.
Irmãos, sã consciência. Eu estou falando da área sexual aqui, mas é para todas as áreas. Uma sã consciência. Tendo como doutores e sábios se tornaram loucos, não é para nós. Agora, quando nós andamos em retidão, em santidade, a nossa vida vai funcionar. É só você olhar para esses homens aqui lá no funcionário público. Eu fui funcionário público. Eu fui punido porque eu fui honesto. Se eu quisesse ter muito dinheiro, tem um amigo aqui, um irmão e pastor, que ofereceu para ele uma grana preta para esse conter. E está aqui fiel, servindo a Deus, porque há essa oportunidade. Olha, eu fui punido porque eu não peguei propina, porque eu trabalhava no recatamento imobiliário de Manaus, comandado pela CBF. E nós íamos para aqueles grandes prédios, e os donos de prédios queriam que a gente abatesse o prédio. Se ele era, sei lá, 20 andares, queria colocar 5 andares, para diminuir o PTU. E os meus colegas tinham raiva de mim, porque quando iam trabalhar comigo, eu dizia que comigo não ia acontecer isso. E aí eles me delataram de forma errada, o meu chefe, dizendo que eu era um cara preguiçoso, que eu não gostava de trabalhar. Sabe o que aconteceu? E aí que Deus é exaltado. Eram 700 pesquisadores. O projeto acabou, foi mandado 700 pesquisadores embora. Por causa de Deus, eu permaneci lá, porque eles jogaram todo o material de pesquisa no chão pisado. Lá não, Joaquim Nabuco. Pisado. Eu fiquei lá ajudando meus colegas que eram de carreira, como pastor, que não tinham culpa de nada. E o chefe me viu lá de cima do prédio, e veio e disse: por que você está aqui? Eu digo: porque eu estou ajudando meus amigos, que eles não têm culpa, porque nós temos sido mandados embora. Posteriormente eu fiquei sabendo que o chefe procurou os supervisores e disse: olha, aquele rapaz ali não é nada do que disseram. Com um mês eu fui empregado de volta, com 12 vezes mais do que eu recebi. 12 vezes mais. Foi quando eu consegui concluir minha casa, que eu estava lutando, eu trabalhava em 2 empregos, inclusive. O que eu quero dizer para vocês? Santidade funciona, Deus honra. Deus honra a santidade, e ela funciona, ela vai levar a sua vida para o melhor de Deus. Nós não fomos feitos para funcionar em pureza. Para finalizar, você quer ter um sexo bom com a sua esposa, gostoso, prazeroso? Coloca a santidade, coloca a pureza. Isso vai te dar o melhor do prazer. O melhor do prazer sexual, romântico. Porque essa ideia de que prazer sexual acontece com o sujeito, não disse, é uma ideia maligna. E assim, se você for inteligente, você vai perceber: quem é que criou o homem? Quem é que criou a mulher? Quem é que fez o sexo? Foi Deus. Quem é que pode ensinar sobre sexo? É Deus, e Deus é santo. Logo, o melhor do prazer sexual vai acontecer em santidade. Amém? Graça e paz. Meus irmãos, é muito importante você anotar esse texto para essa pergunta. Essa pergunta é muito boa, né? E tem outras perguntas boas que não vai dar tempo. Mas olha só, explanar sobre o processo de santificação após o novo nascimento. O pastor Jorge falou agora sobre Filipenses. E realmente, esse texto ele é importante. Então eu quero dar para você aqui 2 textos que estão relacionados a esse processo. Primeiro, Efésios 4, de 17 até o final, e capítulo 5, do 1 até o 21. Aqui está o processo de santificação, de acordo com Paulo na carta aos Efésios. O outro texto, que o pastor Jorge tinha falado, é Filipenses capítulo 2, verso 16, 12 até o 16. Filipenses capítulo 2, do 12 ao 16. Paulo fala sobre o desenvolvimento da salvação. Não existe processo de santificação sem o desenvolvimento da salvação, meu irmão. E quando nós falamos em salvação ela tem 3 temas. Eu gosto de falar sobre esse tema. E nós temos um livro que fala sobre isso.
os princípios do reino. Falamos sobre o princípio da salvação. A salvação tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, justificação. A Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. O futuro, qual é? É a glorificação do nosso corpo mediante a vida de Cristo, ou no arrebatamento ou na ressurreição, ou um outro, se nós tivermos experimentado a morte ou não. E o terceiro é o momento atual. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então isso é muito importante nós entendermos, porque sem isso, irmão, não há realmente a santificação e não há salvação. Então essa palavra é muito importante. Efésios, ok, capítulo 4, 17 até o final, e o capítulo 5, do 1 até o 21, e Filipenses 2, do 12 ao 16. Aqui está o processo de santificação. Se você aceitou Jesus, e aí entra dentro dos princípios que já vou falar, não quer saber de discipular, não quer saber de ensino, não quer ter vida com Deus, como o pastor Jorge falou, você não tem um relacionamento com Deus, como já foi falado, como é que você vai desenvolver a sua salvação? Como é que você vai sair do estágio criança, homem carnal, homem espiritual? Como é que você vai evoluir nesse processo? Então, se você desenvolver a sua salvação, ok? Amém. Amém, irmãos, pastores, muito obrigado. Nosso tempo já estourou. Por mim, eu vou até 10. Eu não sei se irmãos, não vou nem propor. Porque a gente tem um cronograma a seguir, tá bom? Mas vamos ficar de pé, vamos orar. Amém? O pastor Montecurso saiu, eu pedi para ele orar aqui por este momento, mas pastor Claudinei, por favor, faz o encerramento para a gente, orando, agradecendo ao Senhor, orando por nossas vidas. Amém? Levantar as nossas mãos santas ao céu em nome de Jesus. Vamos render a nossa vida ao Senhor. Pai Santo, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, meu Deus. Ó Deus, nós sabemos que nós nascemos da tua vontade para cumprir um propósito maravilhoso, como homens másculos, com a nossa alma masculina, com a nossa visão masculina, mas sobretudo, ó Pai, pela tua palavra, pelos princípios e valores do reino de Deus. A dependência nossa é do Espírito Santo, do poder de Deus que opera em nós. Por isso, meu Deus, nós rendemos a nossa vida a Ti agora, Pai, como um sacrifício vivo, meu Deus. Ó Pai, toma o Teu lugar na nossa vida, porque nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós sabemos que sem a unção e a vida do Santo Espírito em nós, nada podemos fazer. Pai Santo, mas imbuídos nós estamos também da consciência, ó Deus, da nossa responsabilidade, do nosso chamado, da posição que o Senhor tem nos colocado como filhos de Deus. Pai Santo, é obrigação nossa, é responsabilidade nossa, em Cristo, com Cristo e por Cristo, crescermos espiritualmente, comermos da Tua palavra, fazermos uma reflexão profunda, ó Deus, da nossa vida e do nosso propósito, meu Deus Todo-Poderoso. Dessa forma, meu Pai, eu apresento cada homem que está aqui, ó Deus, aquele em comunidade avançada e aquele em comunidade, ó Deus, ó Pai, de realidade, eu coloco diante de Ti todos nós, ó Pai, ó Deus, para que em nós rebrilhe a Tua glória, para que em nós, meu Deus, Tu possa manifestar Seu mundo através de ações e atitudes coordenadas pelo Teu Espírito, que nós, homens que aqui estamos, ó Pai, que ainda que reconheçamos, ó Pai, que não temos poder em nós mesmos, que somos imperfeitos, tudo podemos naquele que nos fortalece. Desenvolver a salvação, buscar a santificação e andar em santidade e retidão na Tua presença, para a Tua glória. Eu sei, meu Deus, que a terra geme pela manifestação de homens assim, de filhos assim, não para orgulho nosso, mas para a glória do Todo-Poderoso.
vida. Daqui a pouco nós teremos uma ministração poderosa na presença do Senhor. E ainda depois nós estaremos voltando para a nossa casa. Ó Deus, cada um de nós, meu irmão, saia daqui cheio do Espírito Santo, renovado, transformado, perdoado, reconstruído. Ó Deus, edificado na tua palavra. Seja assim na minha vida e na sua vida. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém.